Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, dia 20 de abril, feriado festivo hoje, né, para quem é cristão, etc. E já tocando nesse ponto aqui, né, de cristão, o Vasco tem colocado assim muito na mídia, né, Vasco presenteia padre, Vasco presenteia freira, irmã tal. Acho que não é por aí. E não obstante eu ser católico, mas o Vasco nunca foi segregador, né? O Vasco é agregador, congregacional. E aí, quer dar camisa para católico? Maravilha. Mas dá também para evangélico, dá também para umbandista, religiões africanas, dá também para judeu, né? O Vasco nunca foi separação, né? Nunca foi segregador. Logo, não tá legal esse lance de ficar insistindo com camisa para freira, camisa para padre, só para eles. Que dê para eles também, ou então não dá para ninguém, né? Entrando no mérito do jogo aí, mas pincelada. Primeiro, o que a gente tem que falar é que o Vasco ainda está em busca de um sistema de jogo, né? Como o Vasco se apresenta aí, poderia jogar fatalmente sempre num 4-4-2, né? Esquecer 4-3-3 ou 4-2-3-1, esquecer isso. Talvez até no lugar do Nuno, alguém ali com mais mobilidade. Nuno ainda está fora de forma, está se movimentando pouco, se esconde muito pela esquerda, né? Então, de repente, 2 volantes, mais marcadores, mais alguém ali na frente desses volantes, Couto, Nuno e Verratti, sei lá, Rayan e Verratti. Nós não temos aí peças, né, para mudar muito disso aí, né? Acho que nos jogos, na casa do adversário, uma equipe forte, 3 volantes, 2 mais marcadores, um na frente, ajudando o Couto, né? Ou o Nuno voltando muito mais do que ele voltando, o Garré também, o Adson tá fora, não sei quando volta. E na casa do Vasco, talvez, 2 volantes só. O Vasco até jogou com um volante outro dia, contra o Sport, né? Houve até reclamação da torcida, muito vulnerável. Estamos em casa, com time forte ou não, talvez 2 volantes. E fora, podia fazer o que eu disse antes de concluir por 2 volantes em casa. Então é isso aí. Busca de um sistema de jogo. Faltam peças, né? Ontem a gente viu o Vasco afundar demais a marcação, muito mais numa linha baixa do que numa linha média. Já falei que não é bom, porque se você está numa linha baixa, o campo é dividido em 3 terços, né? Você está no primeiro terço, você tem que percorrer 2 terços para chegar no gol do adversário, com rapidez e com muita gente, e o Vasco não consegue fazer isso. Numa linha média, você vai correr só 1 terço, você está no segundo terço, vai correr 1 terço para chegar na frente e tentar fazer o gol. Vasco não tem esses jogadores de transição rápida, não é o Nuno, não é o Garré. Já confessadamente pelo Carille, são meias, no máximo fazem a função de meio atacante. Estou sendo aqui enfadonho, já falo isso aqui demais, né? E a gente tem hoje o gatilho aí seria o Rayan e o Zuccarello pela esquerda, 2 garotos. Jamais eu vou cometer essa covardia de falar de garoto aqui, né? O Rayan tem que ter mais cancha, por enquanto é pouco, e o Zuccarello tá muito cru ainda, né? Então, voltando para cá, o Vasco não tem aquela transição rápida, né? Primeiro, antes de ter a transição rápida, ele tem que recuperar a bola. O Vasco não tem um perde-ganha forte. O Flamengo tem um perde-ganha forte. O Vasco ontem, quando estava com a bola no meio de campo, você via onde a bola estava 2 jogadores do Flamengo, pelo menos, quando não tinha 3. O Vasco não tem isso. Um pouco espaçados. E aí, quando o Vasco retoma a bola, né, a gente não vê para frente, não vê um ataque agudo. A bola sempre voltava. E aí não dá. Como é que você vai roubar a bola se você joga numa transição, e aí você volta a bola para poder... Não vai conseguir nada.
Quando você chega lá, o time já está recomposto, né? Eu já falei aqui, o perde-ganha é aquele esquema que durante 5 a 10 segundos você tenta recompor a bola, se não conseguiu recompor, não pegar a bola, recompor a jogada sua, né? As posições, os jogadores voltam para suas posições e o Vasco não está tendo isso, né? O Vasco é um time limitado, o Flamengo é muito melhor, falei isso. Só tem um vídeo ontem, honrem a camisa, né? Honrem a camisa. Não é porque a gente fala que o Flamengo é melhor que vai ganhar sempre, né? Inclusive ontem eu falei que futebol é um dos poucos aí, eu falei que era o único esporte, me corrigiram aqui alguns inscritos, o surf também e tal, não sei o quê, só que o surf, até falei com um inscrito aqui comentando, tem fatores externos, né? Tem o frio, tem a onda que não vem, você tem lá 2 minutos, sei lá, nunca gostei muito de surf, e aí, sei lá, tem lá, não sei, vamos colocar 2 minutos, 5 minutos para vir uma onda, a onda não vem, você não tem como. Agora, futebol você pode fazer. Você pode propor o futebol, né? O futebol depende de você. Você mexe com o futebol. O surf, você depende de um fator externo que é a onda, né? Então, continuo achando que... Vamos colocar aí, tá bom. Futebol é um dos poucos esportes que o mais fraco pode ganhar o mais forte. Com um jogo conciso, mesmo limitado, mas com uma proposta de jogo, né? Por exemplo, eu estava vendo aí, não vou lembrar agora o time, não sei se foi o Inter ou o Cruzeiro, né? Em 2 jogadas, 2 jogadores prontos ali para correr, né? 2 jogadores no grande círculo, o resto marcando. Os caras pegam a bola, já tem 2 para correr ali, e aí você segura 2, 3 lá atrás do outro time, né? Mas tem que ter um esquema de jogo ainda não definido. Não é o Garré, não é o Nuno por enquanto. Nuno está até ajudando, mas o Garré não está ajudando. Não sei se o Watson volta. Vamos aí ver o que as coisas podem acontecer. E mais, quando você precisa propor o jogo, mudar o jogo, você tem Teixeira, Jean Davi, Esforza, Cocão e o próprio Zucarello, que é um garoto. O reserva nem sempre é mais fraco do que quem está jogando. Quem assistia as coletivas do Muricy, ele falava isso. Às vezes, o Tere Santana colocava um tal de Palhinha, que a maioria aqui não vai saber. Não é aquele Palhinha do Corinthians, não. Palhinha do São Paulo. Botava no banco. Não, para esse jogo aqui eu quero isso. Então o Palhinha não serve. E blá, blá, blá. É assim. Às vezes você tem um reserva, né, que joga até a mesma coisa que o titular. Mas você quer jogar num esquema que esse reserva não apresenta. Não deu certo aqui, você bota o reserva, muda o esquema de jogo, propõe outra coisa, né? Então nem sempre reserva vai mudar o jogo também. Você pode trocar de 6 por meia dúzia, por exemplo. O Paulinho tá cansado, bota o Cocão. Não é 6 por meia dúzia. Paulinho é melhor do que o Cocão, mas eu quis dizer o seguinte: você não está mudando o esquema tático, você está colocando uma posição que o cara está cansado, tem que sair, né? Então é mais ou menos por aí. Vasco tem que mudar alguns aspectos, isso é crível, não tem como, né? Bom, Pedrinho ameaçou, agrediu, ofendeu, xingou o jornalista. Vou seguir a minha linha de raciocínio. Apuração em sede policial, ação judicial, sentença, condenação transitada julgada. Eu falo que aconteceu isso, aconteceu aquilo, blá blá blá, né? O rapaz lá está no seu direito de denunciar, né? Para eu ser advogado, eu tenho que seguir essa linha, e o Pedrinho está no seu direito de defender-se. Pronto, simples assim, sem condenação antes de passar pelas searas aí, policial, ação judicial. Pode até haver ação judicial sem inquérito, isso aí pode acontecer. Quem é da área sabe que pode acontecer direto. O MP toma conhecimento de uma situação criminosa, instauração penal, que ele é o titular da ação penal, né? O Ministério Público é o titular da ação penal. Bom, Corinthians quer o Carille? Não sei. Será que é uma fofoca, uma suposta notícia? Não sei. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: se o Corinthians quiser o Carille, ele pode ir e não pode ser ofendido, xingado, porque o Carille, o Vascaíno tem pavor dele. Já falei que eu não tenho pavor dele. O time é limitado. Ontem tá aí, ó.
vai mudar o jogo com o Cocão, vai mudar o jogo com o João David, vai mudar o jogo com o Teixeira, não tem peça, nem o Zuccarello tem um garoto, repiso aqui para ficar bem elucidado, né? Então, Carille quer ir pro Corinthians, não tem problema algum, né? Não é traidor, nada disso, até porque ele pode ganhar 5 seguidas, na sexta, se empatar ou perder, já querem ele de novo. E hoje, os youtubers pilantras, todos esses pilantras aí, que querem fazer mídia, eles ganham assim, 20 mil visualizações, fora Carille, fora não sei o que, caos total, não sei o que. Quando não tem caos total, quando não tem fora Carille, né? Quando tem que verificar que o Vasco fez o mínimo minimório, que é empatar com o mais forte, poderia ter ganhado, inclusive, né? Futebol é bola na rede. O Vasco teve o Flamengo teve 10 chances, o Vasco 2. Não importa, se as duas do Vasco entrassem, o Vasco ganharia. E se as 10 do Flamengo entrassem, seria uma goleada. Isso aí é futebol, né? Mas eu acho que a gente tem que dar uma analisada nisso, né? Nos youtubers sensacionalistas, fora Carille, fora não sei o quê, manda embora o Marcelo Santana, sendo que não é ele que contrata o Marcelo Santana. Já falei isso aqui várias vezes, né? Bom, vou tentar soltar aí um vídeo daqui a pouco, com mais calma, sobre a coletiva do Carille, né? Vou ver se vou assistir com calma, vou analisar, fazer as minhas anotações, porque eu gosto bastante das coletivas do Carille. Eu venho percebendo que ele estuda o oponente, né? Foi assim contra o Sport, foi assim contra o Ceará, só para dizer os jogos que a gente jogou fora, né? Os jogos dos times que a gente enfrentou fora, para que não tenha redundância na frase. Então, gosto da coletiva do Carille, é sóbria, é arrojada, e assim tem que ser, né? Tem muito torcedor que tem uma visão estabelecida e as coisas não são assim, né? Um time não se faz em 4 meses. Carille entrou quando? Um time não se faz em 4 meses. Um time não se faz em 3 meses, a não ser que você tenha ótimas peças, né? Quantos técnicos passaram pelo Flamengo, com esse montão de craque aí e definharam? Renato Gaúcho, Dorival Júnior, porra, foi campeão disso, daquilo, mandaram o cara embora. Renato Gaúcho foi campeão, mandaram o cara embora. Rogério Ceni, mandaram o cara embora. Torcedor é maluco, cara, entendeu? Torcedor é maluco, entende pouco de futebol, só quer gritar, xingar e tal. Futebol não se faz do dia pra noite, né? Tem que se fazer um esqueleto, né? Um esquema tático e ali mudar as peças. Por isso que eu falo isso, que eu tenho um padrão. Critiquei o Carille ter colocado 8 contra o Corinthians, né? Ali a gente vinha tentando um padrão, coloca 8 reservas, não tem padrão, aí volta tal. Tem que ter um esquema tático, tem que ter um time definido. Aí você muda 1, 2 peças, quer poupar? Poupa no máximo 4 jogadores e sempre o menor número de jogadores em cada setor, né? Isso aí só você assistir os doutos falando. Não pode mudar 2 da zaga, não pode mudar 2 volantes, não pode mudar 2 atacantes. Então você fica sem ter um esquema, né? Você treina e depois, quando vai jogar, não tem os caras. E naquele jogo contra o Corinthians, né? Não se treinou para aquilo, né? O Vasco tinha jogado menos de 3 dias entre um jogo e outro. Ele foi e colocou 8 reservas e tal. Mas dito isso, não que eu seja fã do trabalho do Carille, né? Eu preferiria um técnico mais ofensivo, mas não temos peças para um time mais ofensivo. O meu técnico seria um técnico mais ofensivo, né? Mas não temos peças para um time mais ofensivo, né? Bom, comenta aí pro meu canal ficar em pé, né? Que o pessoal brinca, né? Mantém meu canal em pé aí, tá? Me ajuda. Comenta, né? É importante essa troca com o torcedor para torcedor. Toda opinião aqui é importante, educada, civilizada, vai ter sempre a resposta. Eu nunca deixei de responder mensagem alguma, comentário algum, né? Então é legal aí, comentem e tal, que esse é o feedback que o meu canal se alimenta de comentários, né? Eu falo aqui, recebo comentários, é um prazer aí. E outra coisa, pode falar diametralmente oposto ao que eu estou falando aqui, não tem problema algum. A vida se faz assim, uma opinião aqui, outra opinião aqui, podem ser diametralmente opostas, não tem problema, só que cada um tem que respeitar a opinião do outro, né? Inclusive aqui, para fechar o vídeo, lá atrás, eu sempre repito isso, né? O Thiago Leifert não aceitou a opinião do Soclia,
quando o Soclier falou que não achava que o Daniel Alves tinha feito aquilo, e o Thiago Leifert massacrou o cara na internet, né? Reduziu a pó, quase o maluco foi cancelado, e logo depois o Daniel Alves foi absolvido. Ponto. Se ele é culpado ou não é culpado, não é problema meu. A justiça absolveu ele, acabou, né? E aí a gente não vê o respeito à opinião do cara, né? Um desagravo. Vou fazer um vídeo de desagravo ao Soclier aqui. Amanhã ou terça-feira eu vou fazer um vídeo de desagravo ao Soclier vascaíno, que eu não gosto muito não, mas com relação a esse ponto, ele tem que ser defendido, porque acusar é uma coisa, provar é outra, né? Não se provou nada contra o Daniel Alves, e o Thiago Leifert jamais voltou aqui para dizer desculpa aí e tal, não sei o que, e blá blá blá. O Thiago Leifert condenou, tribunal do Thiago Leifert condena Daniel Alves, como condenou também o Cuca, né? O Casagrande, blá blá blá, como se o Casagrande fosse um paradigma bom para alguma coisa, né? Confessou que jogava cheirado, que tinha bebido, jogava. Não, naquele jogo eu bebi e cheirei. Porra, que atleta é esse? Que moral que esse cara tem para falar alguma coisa, né? Até o próximo vídeo. Vasco Análise, fique com Deus. Até o próximo vídeo.